Claro, abaixo está o script totalmente convertido para o Brasil, em português brasileiro, com adaptação cultural, termos usados na aviação e defesa no Brasil, mantendo o tom de YouTube, estilo Carsportes, detalhado e fluido. Não coloquei nenhum heading extra no trecho de abertura, conforme você pediu. Bem-vindos de volta ao Carsportes. No vídeo de hoje vamos viajar no tempo e, ao mesmo tempo, olhar para o presente da tecnologia militar. Vamos fazer uma análise completa do Lockheed TF-33, o treinador a jato usado para preparar pilotos da família F-80 Shooting Star, e depois avançar para uma avaliação de desempenho e preços dos mísseis brasileiros em 2026. É um conteúdo que mistura história, engenharia e estratégia militar, então já deixa o like e se prepara porque esse vídeo está carregado de informação. Vamos começar falando do Lockheed TF-33, uma aeronave que nunca foi criada para o combate direto, mas que teve um papel absolutamente essencial no desenvolvimento da aviação a jato no pós-Segunda Guerra Mundial. Enquanto o F-80 Shooting Star ganhava destaque como um dos primeiros caças a jato operacionais dos Estados Unidos, o TF-33 surgiu como a plataforma responsável por algo igualmente importante: formar pilotos capazes de dominar essa nova era da aviação. O TF-33 era, na prática, uma versão de treinamento biplace derivada do F-80 e da família T-33. Ele mantinha grande parte da aerodinâmica e do desempenho do caça original, mas com um foco claro em segurança, estabilidade e controle. O grande diferencial estava no cockpit em tandem, permitindo que instrutor e aluno voassem juntos, algo essencial numa época em que simuladores avançados simplesmente não existiam. No coração do TF-33 estava o motor turbojato Allison J-33, um dos motores mais importantes da aviação a jato inicial. Não era o mais potente da história, mas era confiável, relativamente simples de manter e perfeito para treinamento. Com um empuxo em torno de 4.600 libras, ele oferecia aceleração progressiva e previsível, algo crucial para pilotos que estavam migrando de aeronaves a hélice para jatos puros. Em termos de desempenho, o TF-33 não decepcionava. Ele podia voar a velocidades próximas de 500 milhas por hora, atingir altitudes acima de 30.000 pés e manter um perfil de voo muito estável. O objetivo não era impressionar com velocidade extrema, mas sim criar confiança no piloto. A aeronave respondia bem aos comandos, tinha comportamento previsível em stall e perdoava pequenos erros, características fundamentais para um treinador avançado. A cabine do TF-33 era totalmente analógica, como era padrão na época. Instrumentos claros, layout lógico e controles duplicados garantiam que o instrutor pudesse assumir o comando imediatamente, se necessário. Para muitos pilotos, foi no TF-33 que eles realizaram seu primeiro voo solo em um jato, um marco inesquecível na carreira. Um dos motivos que explicam a longevidade do TF-33 e de seus derivados foi o baixo custo operacional quando comparado a caças de linha de frente. A manutenção era relativamente simples, o consumo de combustível aceitável para a época e as peças amplamente disponíveis. Isso fez com que diversas forças aéreas ao redor do mundo mantivessem essas aeronaves em serviço por décadas. Falando em números técnicos, o TF-33 apresentava especificações muito respeitáveis para um treinador do pós-guerra. Motor Allison J-33, velocidade máxima próxima de 525 milhas por hora, alcance em torno de 1.100 milhas com tanques externos e teto de serviço acima de 31.000 pés. Esses números colocavam o TF-33 em um patamar que realmente preparava o piloto para aeronaves de combate mais exigentes. Mais do que números, o TF-33 deixou um legado. Ele foi responsável por formar gerações inteiras de pilotos militares, criando a base para a aviação moderna. Sem treinadores como ele, a transição para a era do jato teria sido muito mais lenta e perigosa. É um exemplo claro de como uma aeronave que nunca disparou um míssil em combate pode ser tão importante quanto um caça de primeira linha. Agora vamos avançar no tempo e mudar completamente o foco para o cenário moderno.
analisando o desempenho e os preços dos mísseis brasileiros em 2026. O Brasil, ao longo dos últimos anos, consolidou sua indústria de defesa, especialmente por meio de empresas como a Avibras, desenvolvendo sistemas com foco tanto no mercado interno quanto na exportação. Um dos destaques desse portfólio é o míssil de cruzeiro Avenida TM-300, considerado o principal projeto estratégico brasileiro nessa área. Ele foi concebido para oferecer alcance significativo, alta precisão e flexibilidade de emprego, sem os custos astronômicos de sistemas equivalentes de grandes potências. Em termos de desempenho, o Avenida TM-300 possui alcance em torno de 300 km, com versões estendidas que podem se aproximar de 500 km dependendo da configuração. Ele utiliza um sistema de navegação combinando INS e GPS, garantindo precisão elevada mesmo em ambientes com interferência eletrônica. A velocidade é subsônica, girando entre Mach 0,6 e Mach 0,8, o que é perfeitamente adequado para missões de ataque ao solo. Outro ponto forte do Avenida TM-300 é a modularidade. Ele pode receber diferentes tipos de ogiva, desde autoexplosivo até cargas específicas para alvos estratégicos. Além disso, o míssil pode ser lançado a partir de plataformas móveis, aumentando sua sobrevivência em um cenário de conflito moderno. No campo da artilharia de foguetes, o Brasil também se destaca com o sistema Astros II, amplamente conhecido e exportado. Embora não seja um míssil de cruzeiro, o Astros II utiliza foguetes de diferentes calibres e alcances, alguns ultrapassando os 300 km. Em 2026, as versões mais modernas contam com kits de guiagem que aumentam significativamente a precisão. O Astros II é valorizado pela sua capacidade de saturação, mobilidade e integração com sistemas modernos de comando e controle. Ele pode ser empregado para neutralizar defesas aéreas, atingir concentrações de tropas ou alvos estratégicos em profundidade, especialmente quando combinado com drones e sensores avançados. Agora falando de preços, é importante lembrar que valores exatos raramente são divulgados oficialmente. Ainda assim, estimativas de mercado em 2026 apontam que o Avenida TM-300 custa entre 800 mil e 1,2 milhão de dólares por unidade, dependendo da configuração. Pacotes completos com lançadores, suporte logístico e treinamento podem ultrapassar facilmente os 5 milhões de dólares. No caso dos foguetes do Astros II, os valores variam bastante. Foguetes não guiados de menor alcance podem custar entre 50 mil e 120 mil dólares, enquanto versões guiadas com GPS e INS chegam à faixa de 150 mil a 300 mil dólares por unidade. Esses preços colocam o sistema brasileiro em posição competitiva frente a soluções da Turquia, Coreia do Sul e China. Quando comparamos tudo isso, fica claro que o Brasil aposta em um equilíbrio entre desempenho e custo. Não é uma corrida para ter o míssil mais caro ou mais avançado do mundo, mas sim para oferecer soluções eficazes, confiáveis e acessíveis para países que precisam defender seu território sem depender totalmente de grandes potências. Conectando passado e presente, vemos como o TF-33 representou uma fase de aprendizado e transição na aviação, enquanto os mísseis brasileiros de 2026 mostram uma indústria madura, focada em autonomia tecnológica e presença internacional. Se você curte aviação militar, história e tecnologia de defesa, entender essas duas pontas é fundamental. Sem treinadores como o TF-33, não existiriam pilotos prontos para operar sistemas complexos, e sem investimentos atuais, não existe soberania no futuro. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual aeronave ou sistema militar você quer ver no próximo vídeo. A gente se vê no próximo episódio do Carsportes, e até lá, fique de olho nos céus.